E aí pessoal, Douglas aqui para mais um vídeo e novamente a gente tem um risco em relação a essa obra. E no que tange a parte de engorda, ela tem assim, né, tem ainda um risco e também principalmente as outras questões com relação àquelas guias correntes, né, que serão feitas ali no canal da Avenida do Paraná. Esse espigão que está sendo feito ali no Pico de Matinhos, né, a outra guia corrente que vai ser iniciada ali no Rio de Matinhos, e os dois Headlands, né? Um ali no balneário de Riviera e o outro ali no balneário de Flórida, né? Lembrando que a obra ela se encerra até aquela, né, rua lateral ao canteiro de obras ali no balneário de Flórida, né? Aquela rua Orquídeas ali. Então, o que diz ali, né? Por que isso ele preocupa o andamento dessa obra e isso pode ser julgado como favorável? Porque o Ministério Público ele recorreu, né, da decisão que permitiu a continuidade da obra ali na orla. E a decisão judicial ela reconheceu uma série de ilicitudes e nulidades, né, do procedimento de licenciamento. Mas ela não paralisou a obra, o que é uma contradição, né? Então, como é que eu reconheço ilicitudes, mas eu permito que a obra continue, né? Então, é exatamente isso que o Ministério Público Federal reconheceu ali, né? E é isso que está sendo interposto, né? Então, o que diz a matéria, né? Exatamente com relação a essa nova petição que o Ministério Público Federal fez, né? Então ele recorreu à decisão, né, da 11ª Vara Federal ali de Curitiba, que indeferiu a suspensão das obras e a decretação da nulidade de todo o processo de licenciamento ambiental dos processos de recuperação da orla marítima de Matinhos, no Paraná. Então essa decisão, né, recorrida, ela reconheceu que o Instituto Água e Terra, o IAT, ele teria realizado um autolicenciamento ambiental ilícito e inconstitucional e determinou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, assumisse a condução do referido processo administrativo, mas, de forma contraditória, não anulou o processo de licenciamento, que é exatamente isso, né? Ou seja, como é que você determina que há ilicitudes e ainda assim permite que a obra continue? Então, isso é realmente algo grave ali, né? Por mais que o juiz ele tenha determinado que o IBAMA, né, assumisse essa condição ali, né, do processo administrativo. O agravo de instrumento contra a decisão foi interposto no dia 13 de setembro agora, nos autos da ação civil pública, né, tem um número aqui que eu vou deixar para vocês, proposta pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público do Paraná, em 13 de agosto, né, esse último que passou. Então, através das fases, né, do procedimento de licenciamento, estão previstos o engordamento artificial da orla, por meio da reposição de areia proveniente da dragagem do canal de Galheta, né? Ou seja, a jazida de areia que fica, né, mais ou menos uns 3 quilômetros aqui da nossa orla, bem como a construção de estruturas semiflexíveis de enrocamento com blocos de rocha, do tipo guias correntes, né, para Praia Brava ali e no Rio de Matinhos, né, como eu havia mencionado anteriormente, que são as guias correntes, né, parecidos com aquele espigão que está sendo feito ali no pico, além de diversas outras intervenções que, segundo o Ministério Público, produzirão impactos na orla marinha, correntes e nas ondas, né? Ou seja, nessa fase aqui, a engorda ela não é tão danosa com relação ao que a matéria aponta, né? Que a parte mais danosa vai ser com relação a esse espigão, as guias correntes, né? Enfim, os headlands, né? Que serão confeccionados ainda. E o Ministério Público Federal sustenta que nos meses transcorridos para a análise do pedido liminar, houve a continuidade e encerramento do processo licitatório, tendo sido classificado, em primeiro lugar, o consórcio Sambaqui com o menor preço. O órgão argumenta, contudo, ter havido violação do princípio da prevenção, de acordo com o qual, em vez de contabilizar os danos e tentar repará-los, é essencial evitar a sua ocorrência, ou, como diz a máxima jurídica, mais vale prevenir. Então, o autolicenciamento, né, que eles apontam ali. De acordo com a decisão, tanto o Instituto de Águas do Paraná quanto o Instituto Ambiental do Paraná foram absorvidos na estrutura do IAT, por conta da Lei Estadual número 20.070/2019. Isso ensejou a situação em que o postulante, o Instituto de Águas, e o apreciador
do pedido, que é o Instituto Água e Terra, fossem a mesma entidade. Então, na petição inicial, os ministérios públicos, né, eles sustentam que o engenheiro, o senhor José Luiz Crocaro, um dos réus da ação, inclusive, ele foi contratado pela empresa Aquamodelo para estruturar o projeto executivo da revitalização da Orla de Matinhos. E também ele foi o diretor-presidente do Instituto de Águas do Paraná e atua no IAT como diretor de saneamento ambiental e recursos hídricos, sendo ao mesmo tempo empreendedor e licenciador do programa. Então, nessa mesma linha, um outro engenheiro, o autor do projeto da faixa de infraestrutura, elaborou diversos relatórios técnicos e, posteriormente, foi indicado pelo governo para compor a gestão 2019 até 2021 do Conselho Estadual do Patrimônio, que é composto pelo CEFA, o nome, com PH, o CEFA, como membro efetivo e como participante da Câmara Técnica do CEFA, que deliberou e aprovou o projeto da recuperação da Orla de Matinhos. Então, significa que tanto quem elaborou o projeto como quem aprovou o projeto, eles são praticamente a mesma entidade ali. Então é exatamente esse um dos problemas ali, que é como se fosse, eu tenho interesse dos dois lados, então obviamente eu vou deliberar ao meu próprio favor. Então esse é um dos apontamentos aqui que a gente lê na matéria. E daí o que diz ali o princípio da prevenção na matéria, Embora a decisão judicial tenha reconhecido a gravidade da situação, que viola a imparcialidade para os atos administrativos, esta afirmou que a comprovação deveria ocorrer em fase de instrução processual. Então, nesse ponto, o Ministério Público Federal defendeu, mais uma vez, o princípio da prevenção ambiental, que impõe a adoção de medidas de cautela, justamente porque, ao final da instrução processual, a obra já estará concluída. Então, não há tempo para esperar o processo transcorrer, ele ser finalizado e apreciado ali. Então é por isso que o Ministério Público Federal está pedindo que as obras parem, porque ao final desse processo, se tiver que esperar os juízes ali avaliarem todas essas questões que estão sendo postas ali, esses estudos que estão sendo apresentados lá, não vai haver tempo, a obra ela já vai estar concluída ao final dessa apreciação por parte de quem realmente toma a decisão se continua ou se interrompe. Então, esse é um apontamento aqui que o Ministério Público menciona ali, porque vale mais, a mais-valia ali com relação à prevenção do que tentar corrigir depois que os impactos ambientais eles já estiverem sido causados em decorrência dessas obras, dessas guias correntes ali, dos espigões que serão feitos. Outro aspecto destacado pelo Ministério Público Federal é que a decisão declarou que nem todas as condicionantes da licença prévia e da licença de instalação teriam sido cumpridas. Então, o Ministério Público ele afirma que o não cumprimento das condicionantes ocorreu sem qualquer explicação detalhada a respeito. E a decisão entendeu que isso deve ser comprovado no curso da ação, quando toda a obra já estará pronta com impactos irreversíveis, que é exatamente o que eu mencionei com as minhas palavras anteriormente aqui. Então o judiciário ele também entende e também declarou que faltou publicidade às audiências públicas, pela própria complexidade e dimensão do empreendimento. Era salutar que um número maior de audiências fosse promovido, de modo a elucidar todos os tópicos relevantes às obras com relação à sua causa, E de modo mais contundente afirmou revelar-se inválida a licença auto-outorgada pelo IAT, ao comprometer o dever de isenção e objetividade inerente ao procedimento. Então, para a procuradora ali da República, a Mônica Schecker, a decisão fez importantes e precisas considerações ao reconhecer praticamente todos os graves vícios postos na fase inicial com relação ao projeto. Contudo, violou princípios ambientais, dentre eles o da prevenção, ao não anular o licenciamento ou paralisar as obras. E segundo a procuradora, a obra se iniciou há poucos meses, momento em que a sua continuidade causará maior impacto danoso ao meio ambiente, frisando que a intervenção de maior impacto, as estruturas semiflexíveis de enrocamento, os headlands, nos balneários ali do Riviera e do Flórida,
ainda está por iniciar, ou seja, interrompe agora porque ainda dá tempo da gente reverter, quem sabe, daí os impactos ambientais com relação a isso. E eu vou colocar aqui o número, né, da ação civil pública, né, que está sendo movida, e também o número do agravo de instrumento, né? Então é esses daqui que estão na tela aqui. Também, lógico, né, eu vou deixar o link aqui da matéria para vocês, né? Então, como o Ministério Público recorreu, né, isso daqui ele pode impactar, e na verdade ele pode interromper, né, as obras aqui em Matinhos, e, né, vai ser catastrófico para quem espera que essa obra ela seja terminada. Aí eu fui até a assessoria de imprensa do IAT e eu perguntei, né, daí vocês têm, né, a gente vai ter uma posição aí do IAT, né, o que está sendo elaborado para passar para a gente, né, para todo mundo aqui comunicar, né, as pessoas que são interessadas nessa obra, né. Daí a pessoa, que é da assessoria de imprensa lá do IAT, ela me respondeu assim, nota técnica: o Instituto Água e Terra, o IAT, ele já apresentou e repassou, né, o licenciamento ambiental ao IBAMA, em cumprimento à decisão judicial. O IAT irá responder em juízo os questionamentos oriundos da ação. Estamos à disposição. Então, é assim, é um posicionamento como que a gente precisa resolver, a gente vai resolver com a justiça, a gente vai colocar lá, né, os esclarecimentos que eles estão pedindo, porque uma vez que é feito o apontamento, né, das irregularidades, e pode acontecer, como em outras matérias que eu li, pode acontecer de afetar as correntes marítimas e pode prejudicar as outras praias mais para frente ali, né? Então, desde os balneários que vão logo depois ali ao Flórida, né? E depois também as questões ali em Praia de Leste, né? Então pode afetar na parte de ondas, pode afetar daí a parte de correntes, né? Pode danificar várias questões, né, do meio marítimo ali, pode prejudicar daí quem vive da pesca, enfim, tem uma série de questões ali que precisa ser averiguado, né? Uma vez que um lado apresenta daí as problemáticas com relação aos estudos que foram feitos, né, os estudiosos ali, tem a outra parte que fala assim, olha, peraí, eu não sei se isso que você está me falando, que esses impactos, se eles realmente vão acontecer. Como é que você me prova que eles vão acontecer? Porque é só um estudo. Então aqui estão as provas, que provavelmente é isso que o IAT ele vai fazer. Olha, se você tem os cientistas de vocês, nós também temos os nossos, e as provas vão ser apresentadas ali com relação aos impactos ambientais. Agora tem o outro lado, né, gente? Que, por exemplo, eu faço, né, digamos, um projeto. E eu preciso submeter esse projeto à aprovação para que abra-se licitação, e dessa licitação vem o recurso, né, de quem venceu, e daí sim eu começo a fazer a obra. Ou seja, eu não posso estar dos dois lados, né, do lado que tem interesse e também do lado que vai executar a obra, né? É como se digamos que o executivo ele submetesse a esse tipo de projeto e tal lá, daí o próprio executivo que validasse e o próprio executivo que recolhesse todos os recursos inerentes disso e fosse lá e executasse, sabe? Precisa ter uma parte de isenção ali. E é uma das questões aqui que o Ministério Público Federal ele posicionou, né? Inclusive o juiz, quando decretou lá, ele reconheceu várias ilicitudes. Eu não cheguei a ler a sentença ali, mas isso também precisa ser averiguado, né? De qualquer forma, né, a principal questão é o impacto ambiental, ele vai ser danoso de fato? Ele realmente vai prejudicar ali as outras praias? Isso precisa ser averiguado, concordo. Mas as obras já estão acontecendo. Por que isso não foi visto antes? Por que isso não foi apresentado antes? Foi apresentado antes, ou enfim. Na verdade, a questão que fica agora será que se parar essa obra, será que não vai ser mais prejudicial ainda? Enfim, eu realmente não sei, e eu espero que as autoridades elas averiguem isso, porque tanto quanto a execução dessa obra, né? Porque não adianta nada a gente ter uma praia legal aqui e depois várias outras questões começarem a aparecer, né, em decorrência dessa obra pronta. O que eu acho disso? Eu não tenho conhecimento suficiente a respeito do meio marítimo, né, da parte ambiental da marinha nossa aqui, né, porque eu não sou dessa área, né. O que eu acho é que deveria ter sido visto antes. Isso é o que eu pontuo aqui. Enfim, agora que a obra já começou, né, ela realmente precisa
ser terminada com relação à parte de engorda aqui, e se esses headlands que eles apontam ali forem os grandes prejudicadores, digamos assim, com relação a essas questões ambientais, então que eles sejam feitos de uma forma com que haja o menor impacto ambiental possível para as nossas praias aqui, para o nosso meio ambiente também, né? Então, basicamente, é isso que fica dessas questões com relação a isso, né? A preocupação é que paralisou, quanto tempo vai demorar para que isso seja julgado, digamos assim, né? Para que saia a decisão definitiva ali. Enfim, é uma situação bem complexa. Eu espero realmente que eles entrem num consenso lá, né? Que os estudiosos eles averiguem isso de maneira correta, para que a população não sofra com mais uma obra parada ali, enfim, com mais essa situação, né? A última coisa que Matinhos quer. Então, essa é a situação dessa ação, né, movida aqui pelo Ministério Público Federal, que na verdade eles estão recorrendo, né, da decisão deferida ali pelo juiz anterior, né, e esperamos que, né, essa obra não seja interrompida e que a engorda saia, né, mas que a gente também espera que esses estudos com relação aos impactos ambientais eles sejam esclarecidos para que todo mundo também fique tranquilo, né, que é uma obra que vai ser, digamos, né, de certa forma sustentável, digamos assim, né? Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo de acompanhamento das obras de revitalização e alargamento aqui de Matinhos.